Cara, eu tô achando que, ó, o sorteio da próxima fase da Libertadores vai ser interessante, Vai. né? Olá. Isso se o nosso Mengão passar, né? Ué, Vamos começar então já? e o Vamos começar poderoso com essa no mesa. Blaze, hein? Mas peraí. E o poderoso no Blaze? O nosso querido Racing tá voando, Tá voando, nesse grupo, né? hein, meu amigo? Então, E o Flamengo brigando com o Nublense pra ver quem classifica, pô. Quem diria, hein? São Paulo fase. neles, olha né, só, meu amigo? o Racing meio que largou o campeonato argentino pra fora. E tem mesmo. E tá certo. Nenhuma chance lá no campeonato Cara, argentino. se o Não, não foi Racing empatar campeão com o Flamengo... recente aí? Foda-se. Ó, vamos... Peraí aqui. Ah, como assim? É o líder do grupo. Seu Racing. A líder do grupo com o dobro de pontos. dobro de pontos. Então tem Coldete. que falar do Racing. Se empatar com o Flamengo, o poderoso Nublense ganhar do Alcas... Rapaz, o último jogo é Flamengo e Alcas e Nublense e Racing. O Racing vai querer abrir as Mas pernas pro Nublense passar, hein? Mas Flamengo em casa, o último jogo? É, o Flamengo pega o Racing em casa e depois o Alcas em casa. Então, assim, olha, é o mínimo, né? É o mínimo. Ué, Mas empatar com o senhor, Racing. se Empatar com o Racing é bem normal. possível. É possível, claro. Quantos mas- jogos então- já tiveram? 4, né? 4 jogos. Tá, mas é porque assim, ó, se o Flamengo empatar com o Racing e o Nublense ganhar do Alcas, o último jogo é Nublense, Racing, Flamengo e Alcas. O Flamengo não vai depender dele. É, e o Racing lá. Não, É. tem que ganhar. E pro Racing é muito melhor que o Flamengo não passe. as pernas, o Flamengo não passa. Rapaziada, hein? não. O Flamengo tem que ganhar do Racing em casa, pelo amor de Deus, tá? Mas, então vamos falar dessa porcaria aqui. desse- Não, É a o gente que tá achando que era esperamos, só o né? Corinthians que ia ficar fora, É, o Racing ganhou do Alcas lá na casa do Alcas. pô. Que o Flamengo não fez. É, que a altitude, falaram. Tudo bem, era o Vitor Pereira e tal, beleza, mas. DJ Pereira. Mas o Racing foi lá e ganhou. E o Flamengo pegou no Blaze, que é o time mais fraco desse grupo. Não é mais, né? Não, pera aí. Tá chegando. Olha, os tá números. chegando. Olha os só, os números mostram. não Você tá mentem, brigando tá? com a tabela, E os David números Jones. dizem uma coisa, que o Flamengo tá no mesmo patamar que o Nublense e o Alcas aí. Que é outro patamar, pô. Aí estamos falando de números, né? É isso aí. Aí, mas Rapaz. falando do jogo, né? A gente Não deixa vai eu pegar acontecer, aqui. né? Não vai passar. Será? Né? Não, tem que passar, Não, né? vai passar. Não, o tem vai que parar aí. passar é foda. Tem que né? passar. né, David deixa eu- Jones? foi dia 24 o jogo, né? E se não Pô, esse passar, calendáriozinho hein? aqui do Ó, o nosso Maurício- Sofascore paga Porra, nós agora aí, é o muito que esse bom. escudo do Aucas aí tem de Cássio não é brincadeira Não, é o Cássio, hein? pô, mas é o Cássio. Porra, é o Cássio puro aí, velho. Aí fudeu, pô. Porque a União Porra, para Farintes com aí isso. fudeu, pô. Ó, deixa eu Para pegar com aqui, ó. isso. Flamengo e Nublense. Vai. Aí, o que População aconteceu? nativa. O que aconteceu? Tem um monte de coisa que aconteceu com o Flamengo, como sempre. A gente vai ver o vídeo incrível do torcedor. Um torcedor foi esperar o Flamengo vir. E ele sozinho, Pra xingar? pra cada jogador, ele Filha falava da uma frase puta! específica. Não, mas não Era diferente. Era específico muito pro Era- cara. Era um chat GPT Não, pra genial, aquele genial. jogador. E aí o que aconteceu? O São Paulo, isso ele falou numa entrevista e tal, que ele, e o que estão vendo também, Rapaz. é que o São Paulo tá botando uma intensidade que os jogadores do Flamengo não estão aguentando durante o treino e tal. Então tem muito jogador Isso mostra que o treino do VP machucado. era cansado, né? E tudo isso vai numa preparação física e tal, aí o São Paulo e o não sei o quê. Aí olha o time que foi em campo, né? Um time bem Não, mas diferente. só pra gente continuar. Tu não acha nada sobre isso? Sobre o Porque quê? você tá me dizendo que os jogadores Bota na estão tela cheia aí, insatisfeitos Maurício. com o treinamento ou só que o Não, treinamento não, estão não. deixando os Estão caras desgastados, fadigados. Mas isso tá errado. Mas Estamos assim, falando de atletas. claro, não, eu tô falando Não, do lado mas- dos atletas, não do São Paulo. Mas Eu era acho uma que tem parada- que ser intenso o mas treino, é uma porra. parada. Era uma parada que era sabida, vamos dizer. Sim, assim. desde o final do Sim. ano passado ninguém fez nada pra mas resolver eles, essa não, pica. eles falam, o São Paulo ele falou que ia aumentar a carga e falou que Aham. sabia que jogadores iam estourar, mas Aham. que era necessário agora pra depois não se fuder quando tiver no mata-mata das competições. Exatamente. Aí aqui, Ah, o time que vai. foi, Matheus Cunha, no lugar do Santos. Craque. Não, melhor, assim, pra mim Muito o bom. Santos não volta pra esse titular, tá? Isso, Ah, Davi não Luiz. dá, né? Davi Luiz e Fabrício Bruno. Davi Cara, Luiz... o Fabrício Bruno que não sai do time, você percebeu, né? O Zé Bolt. O Zé mas Bolt é o esse único tá adaptado com o jogando, treino. Tá bem. Aí o Léo Pereira não jogou porque o Léo Pereira fez gol lesionado contra o Corinthians. Ele até entrou no segundo tempo, mas Mas o machucou. Pereira fez a jornada do herói no Flamengo, Totalmente. de rejeitado Totalmente. a titularidade. Totalmente. Quarta Prime a Quase só foi, loucura. Mas eu acho que O foi Bruno por isso que o Gameplay David Jones ficava criticou. maluco. É que o Léo Pereira foi Léo caro, cara. Perucci. Léo Perucci. O Flamengo Perucci, pagou mais de 20 Perucci. milhões nele pro Atlético, tá ligado? É. E assim, Atlético. ele realmente deu a volta por cima. Aí Felipe Luiz voltou, depois de 12 jogos Filipinho. fora. Filipinho voltou, por quê? É o Wesley que é o lado dele? Não, acho Não, que é o Ayrton Não, Lucas. Ayrton Ayrton Lucas. Lucas. Aí foi opção. Eu não sei se o Ayrton Lucas também tá desgastado. Tem tudo isso. Ah, O Ayrton Lucas jogaram jogou muitos todos, jogos, né? né? Muitos Só o jogos. Felipe Luiz fora de ritmo, tal, não sei o quê. Beleza. Do outro lado, Varela entrou porque o Wesley foi expulso no jogo contra o... Que não é o Racing, Safadão, né? Não. Ah, Aí entrou o saudade. Varela, que também tava lesionado e voltou de lesão. Tá. Aí a gente tem o barulho Thiago aí, Maia na volância, né? Aí o Vidal. Vidal não dá mais. Chega. Que isso? Titular, não dá. Tá lá no Chile, Ué, pô. o King, pô. É, Ué, parece que foi isso. É o- Cara, para de olha falar só, isso, cara. Aqui quando eu vai joguei crescer na agora. mesa agora eu vou crescer, é óbvio. Quando eu joguei na mesa, ó,
Vidal Cara, é ele é repetitivo, meme. né? Ele é repetitivo. Jogador é Cara meme. chato. Não, quem jogou? Esse aqui? Não, joga muito. Você joga não lembra muito. do Vasco? Não, esse é o Vidal meme. Falei Não. desde quando chegou Não, aqui. craque, joga Vai muito. vir pra passear. Jogador meme. Foi igual campeão, a- pô. Superman. Dito isso, eu tô feliz que ele Não, tá não dá passeando. mais. Não tem intensidade, não acerta passo, faz nada. Péssimo. Péssimo e assim, não é de agora. São muitos jogos e o São Paulo bota titular. Titular não dá, irmão. Titular não dá. Você tinha o Vitor Hugo pra botar, tinha até o Igor Jesus pra colocar, que são os moleques da base, né? Que É, você o Vitor Hugo também tá Vitor cansado, Hugo é- né? Cara, Isso que é foda. aí o Gerson jogou, aí no ataque Pedro, Gabigol e o Everton Cebolinha. É um time muito diferente do time que Mais jogou forte. contra o Corinthians. É um time forte ainda, claro. Não era pra ter o que aconteceu aqui. Aí assim, olha os números desse jogo. Olha, O Flamengo teve 7 finalizações, 7. 3 no gol, 61% de passe de bola, Flamengo. Ah, Esse jogo foi lá, né? Foi lá. Não, foi. é. O Nublense teve. Cara, isso aqui é inacreditável. Eu tô olhando isso aqui, eu não acredito. O Nublense teve 39% de passe de bola, né? 14 finalizações e 5 gols. Que isso? Ainda bem que o goleiro era o Matheus Cunha, né? Pois é, o Matheus fez as duas defesas. Fez, boas, né, fez, Tasso? fez. E o gol do Nublense é um gol de pelada. Não, é inacreditável. Você Todo não tá mundo entendendo, parado o cara olhando os pega a bola, caras olhando, o cara andando. passa, Golaço. foi fazer um pinball, que aí o Davi Luiz tentou bater, aí batendo o Davi Luiz caiu na frente e tal. E deixou o goleiro fudido. Não, foi um dos gols mais ridículos que eu já vi na minha o Flamengo vida. tinha muito tempo pra E ontem virar. o Gabi fez gol em tempo Gabi fez normal, gol, tem que belo falar. gol. Eu critico Belo o Gabi, gol. Belo não, gol, pica, inclusive, tá? pô. Belo gol. Acertou uma Foi finalização, né? O Pedro, e aí esse negócio, Ai, cara, eu acho que Pedro. talvez o maior problema do Sampaoli até o momento, assim, de questão bola, é que ele tá fazendo um esquema que não favorece o Pedro. Isso é horrível. Então, não, mas pra mim a grande questão é que ele mudou o esquema todo de novo, pô. Sim. Ele jogava com 3 zagueiros e agora voltou pro 4-4-2. Ele tá joga uma com bagunça. todos agora os jogou esquemas. 4-3-3 esse. 4-4-2 então, foi mas contra jogou o o último Corinthians. Corinthians, jogou 4-4-2 E contra agora. o Fluminense foi 4-5-1. Agora tem uma coisa, vou me tornar. e Cara, tem um domínio do agora jogo, é o pô. seguinte, vou me repetir novamente. Lá vem. Repita, Tá bom? repita. Porque está fresco, vívido as discussões que nós temos aqui. Porque eu gosto de voltar com elas aqui quando eu tô certo, claro. Mas aí não é nenhuma. Acho que todos nós falamos disso. É o seguinte: quando o São Paulo estava vindo, eu lembro da gente Ah, a ter gente tido uma falou. discussão aqui que alguém desse time ia rodar. E o Gabigol e o Pedro estavam nessa discussão, Aham. que um deles ia rodar. A opção foi que nenhum rodou. Nenhum rodou. E agora Agora- ninguém tá rendendo de fato o que tem que render. Mas teve É, momentos não, que não, um rodou. Sim, Ele mas jogou o só com negócio um. é que aí que tá, né? A gente sabe que o São Paulo, por exemplo, esse negócio de ficar usando porque o Pulgar não jogou porque também sentiu, tá ligado? Tem um monte de lesão, fadiga, os caras estão falando lá. Pô, é bom demais falar do Flamengo. Aí, assim, né? o que acontece? Eu não sei se isso é um plano do São Paulo pra botar o Pedro no banco, tá? Porque não descarto dele falar, eu quero jogar com o Gabigol e Cebolinha, mas o Pedro, um dos artilheiros do Brasil, esculacho não pode, eu faço um esquema aqui que a bola não chega nele Acabou nunca. de voltar da Copa e vai pro banco. Então, porque o Pedro não está rendendo. Ontem o Pedro foi muito atrás da bola e ele gerou situações de pivô fodida, mas o São Paulo não usa o pivô dele. Sabe, poucas vezes é usado o pivô do Pedro. E quando ele fez bem demais. Eu falei. Sabe? O São Paulo, quando jogava no Atlético e no Santos, ele não jogava com centroavante fixo. Aham, pois é. Ele jogava com Sacha muitas vezes no Atlético ou Vargas, que são centroavantes móveis. Ele vai optar, que foi o que eu falei com o Kroos, ele vai optar pelo Gabigol. O jeito de jogar, Então, ele mas vai aí, optar pro Gabigol. mas aí, Matheus, eu tenho uma coisa também. Nem no Atlético Mineiro e nem no Santos ele tinha um cara como o Pedro. Não, é E verdade. aí, pra Não. mim, é loucura colocar ele no banco, e assim. concordo, mas eu tô falando assim, mas o estilo Aham, dele, o ele estilo é sempre esse, fez entendi. isso, é. Aham. Mas eu acho, eu acho que é burrice. Se ele tiver com isso na cabeça dele, eu acho que é burrice. Mas eu acho que o melhor esquema dele, aí eu queria até que você falasse, foi quando ele jogou com 3 zagueiros, 5 no meio de campo e Pedro e Gabigol. Aham. Porque ele conseguiu botar o Ayrton Lucas e às vezes Marinho, ou quem quer que seja no lado direito, que dá profundidade e os caras estavam perto. A grande questão foi que o Gabigol tava numa fase ruim, mas agora essa fase já mudou. Aham. Então, assim, talvez. E aí que é o grande problema, Davi. Eu acho que o problema nem é jogar o Pedro e o Gabigol. O problema é que não tem ninguém pra fomentar. Esse cara é exato, o porque, Gerson. assim, O Arrascaeta tá machucado, o Everton Ribeiro não tava jogando. Não, olha isso, o Kroos, olha essa situação de DM. O Arrascaeta sentiu... Vou não mandar voltou. lá, hein? Hã? Vou mandar lá. Manda lá. Na DM. O cara realmente cara. mandou. Ele realmente. O Realmente, ele Arrascaeta não sentiu, pode ouvir o a Everton palavra Ribeiro teve mágica. uma lesão que a gente não sabe quanto tempo vai ficar fora. E o Matheus França, que é a terceira opção de meia, também tá com lesão muscular. Então assim, a gente tem 3 meias e nenhum tá Então, em eu condição acho de jogo. que esse é o grande problema. Mas será que esse não foi o problema do início da temporada de não ir condicionando? Os caras ficaram muito tempo de que férias. foi, óbvio, mas Claro. isso aí Não, a gente e assim, vai o jeito se de repetir treinar- aqui, né? E aí já Mas aí começar você tá fazendo dando uma esse... reclamação direta à criação do time. É, claro. Eu acho que a criação que E aí, faz o nesse Pedro não momento- ser- o Pedro se Isso, ferrar, pô. isso. Pois é, crítica que eu fiz aqui também, me repetindo novamente. Ah, vamos fazer ao um bingo do senhor Kroos do Flamengo Yuri agora. Alberto.
Mas não, vocês estão entendendo que não, mas a nós gente tá vamos falar repetindo sobre as isso. discussões que a Sim, gente tem. claro, não, é óbvio. Isso, sabe? Interfere Mas diretamente. é porque os times eles estão entrando num loop. O Pedro não está não marcando gol à toa. Sim. E começa daí, começa do meio É campo sempre do o loop, Flamengo, é toda hora o interfere. mesmo Mas tem loop. uma parada loop. que eu tô sentindo falta e eu queria que você também falasse sobre isso. Cara, antes, com todos os treinadores, o Pedro e o Gabigol, eles jogavam muito perto e eles tabelavam muito. Cara, eu não vejo isso com o São Paulo. Cara, exatamente. Porque o São Paulo tá fazendo estilo de jogo do São Paulo É é outro. uma triangulação pra ponta e não pra dentro. Sim. Porque é diferente do jeito que ele joga. E aí, automaticamente, isso dificulta porque os caras do Flamengo, eles sempre jogaram muito perto porque era muita qualidade. A gente sempre falava, pô, junta os caras que os caras jogam. E foi o que o Dorival fez. Aproximou as linhas, juntou os caras tabelavam, criavam situações e chances de gol. Com o Pedro e o Gabigol não estando tão perto, cara, a dificuldade é muito maior, velho. E aí, assim, tem que ver as opções. Por exemplo, eu ainda acho que o Matheus Gonçalves tá sendo muito pouco usado. Também acho. E Sabe, gosto muito. Esse time que foi em campo é um time experiente demais até. Assim, tudo bem que talvez pra Libertadores ele pense em botar a galera mais cascuda. Mas, cara, isso aí... O Nublense era um time tecnicamente muito ruim, né, galera? E assim, a chance que os caras teve era... Cara, o gol que os caras do Nublense fez foi uma coisa ridícula. Não pode ter uma parada dessa. E foi um time que o Flamengo dominou completamente quando foi no Maracanã. A zaga né? foi de boa? Eu não vi o jogo. Foi. Mas assim, o Léo Pereira entrou depois, mas isso não foi grande problema não. E o negócio Filipinho deu uma declaração forte, você viu, Dava? que se ele sair do Flamengo, Se ele não ele jogar no aposenta. Flamengo, ele não joga futebol. Exatamente. Tipo, Já ouviu isso aí antes, hein? tá vendo? 3 coisas que eu posso pegar, O tirar Neo do Flamengo Corinthians, e colocar no Corinthians. E aí o que acontece? O time Ele tá ontem bem no Corinthians, faltou muita intensidade, faltou muita intensidade. E aí eu não sei se a questão do Felipe Luiz ter voltado, que tava devagar, cadenciando, o Vidal lento, não tá, sabe? Então, assim, aquele jogo que a gente viu contra o Fluminense, né, não se repetiu até agora. Tudo bem que as peças que estavam lá, tipo, quase 4, 5 não tinha nesse. E a Mas- motivação de jogar o clássico é Não, com outra. certeza, Os caras mas esse entram negócio, com eu vi os caras galudo, comentadores né? falando assim, cara, fala assim, qual foi a diferença do jogo do Flamengo contra o Fluminense e esses outros? Ele falou, cara, a mobilização que o time do Flamengo teve. Aí os caras falaram, mas o Palmeiras tá mobilizado todo jogo, velho. E aí, isso vai do treinador. O treinador tem que fazer essa mobilização. Ele viu o jogo contra o Fluminense como foi, a exigência é ser assim sempre, porra. Claro. Ou o mais próximo disso Claro, possível. mas, ó, né? O Baldo CM comentou aqui, ó. O bingo do Kroos começa com ele falando que o Sampaoli vem em partes. E é verdade, ele tá chegando em partes, você tá vendo isso agora. Ele chega e ele dá um gásinho inicial no time, ele deu. O Vitor Pereira tava lá embaixo, ele chega, dá um gásinho e tal, vai implementando o sistema dele. Só que aí começa, ainda não chegou a parte dos reforços. Não, tá chegando. Ainda tá vai chegando. chegar essa Aham. parte também. Mas é isso que o Matheus falou também, cara. O estilo dele é esse, é muita velocidade, transição em velocidade. Ele não gosta dessa construção em meio campo que tem o Flamengo pra se explorar, né? E quando você tem a Arrascaeta, você tem Everton Ribeiro, você tem esses caras que fizeram parte do meio de campo e que são os meias, os nomes criativos do Flamengo, vai afetar diretamente no Pedro. O Gabigol não está marcando gol, não é só porque ele perde muito. Ele perde muito, mas ele fazia muito gol também. Era uma marca do Gabigol, não era? Perder muito gol, mas também fazer muito gol. Agora, ele nem perde muito e nem faz muito. Então tem coisa errada, cara. Essa bola não chega. E aí, o que eu faço agora? Eu não posso criticar o Pedro. Eu não posso falar que, pô, o Pedro tá mal. Acabou, velho. Se você não tem criação de jogada, você não tem como criticar o atacante. Cara, Isso é muito olha Até só. porque uma das coisas que vai ele chegando sempre falava do o Pedro era, Sampaoli. tipo, ele participa poucos minutos e já faz um gol, né? Porque as cara, bolas olha só, chegavam, a função dele. chegava Não, muita bola pra olha ele, só, né? mas aí esse que é o negócio. Como é que você vai criticar o Pedro se durante a fase do Vitor Pereira ele meteu 21 gols no ano? Né? Então, assim. A melhor fase do ano, né? Do Vitor Pereira. Não, pera aí. Ele tava ali junto com o Cano, de quem tava fazendo mais gol. Então, assim. Depois Ele desse... chegou a passar o Cano em um momento. Passou né? o Cano no momento. Então, assim, o Pedro é a máquina de fazer gol, cara. Só botar a bola ali pra ele. Pô, dito isso, eu fecho o Flamengo na Sul-Americana, velho. Tranquilamente. Mas, tipo Mas- assim, mas o eu bagulho- acho E que- até o pra negócio- a competição ficar mais Mas eu forte, acho Mas né? a E parada tal, é mais prioridade, valorizado. Dava. A parada é o que você falou, sabe? A prioridade no seu melhor talento que você tem no ataque. Claro. E não é o Gabigol. Não. Nesse momento Nesse não momento, é. É o Pedro. O cara é o finalizador, é o cara que vai ajudar o Flamengo. Então, assim, eu entendo que seja o que o Matheus falou, que é o estilo de jogo dele, mas tem momentos que você tem um dos melhores goleadores, não é do Brasil, talvez da América Latina. Ele Sim. tá entre os melhores, Sim. eu tô louco. Não, né? eu acho que talvez seja o melhor. Então, assim, você Brasil. tem Não, que... da América, eu acho, porque Exato. MLS, Então, foda-se. por mais que você tenha o seu estilo de jogo, você não pode deixar Atrás do esse Hulk, cara tá? no banco. Claro. O cara que acabou de chegar de Não. Copa do Mundo, que é um puta goleador, então você tem que dar o seu jeito, irmão. E eu não sei se o São Paulo tem uma ideia que, assim, não tem Matheus França, Everton Ribeiro,
o Arrascaeta, que são jogadores que acham os atacantes, né? O Gerson não é esse cara. Nem ele lá no vai Olympique de bater Marseille. O que parece é que o São Paulo tá botando o Gerson pra fazer isso, já que ele não tem jogador, mas, cara, você tem que pensar diferente. O Gerson não é Mas esse no jogador. Olympique de Marseille ele jogava com ele de segundo atacante. Pois era muito lá louco. dentro, mas não era o cara de criação ali, sabe? Então, mas só que pela situação ele tá utilizando isso aí. Vamos ver. Talvez o que seja a rola. saída mesmo quando tem esses caras. A questão é que ele não tá conseguindo fazer isso, velho. Eu acho que por isso que eu tô falando, quando eu falo que o Flamengo, às vezes, nesse esquema, principalmente agora, sem ter um cara de criação, é melhor o Flamengo jogar com três zagueiros, botar 4 no meio e 3 no ataque. Abre dois cada um em uma ponta pra dar mais. Pelo menos a bola vai chegar pelos lados. De cruzamento, criar chance. Ontem, o São Paulo fez algo que eu falei, que eu acho que ele deveria ter feito no domingo, ele fez nesse, que ele botou o Cebolinha, né? Porque tá com a deficiência de criação e o Cebolinha queria bem pelo lado, mas o Cebolinha foi mal ontem. E não conseguiu gerar nada. Então, Inclusive, contra o Corinthians, ele entra e dá uma mudada Dá no uma jogo, mudada, ele né? melhora Isso, muito. o gol sai do pé dele, se eu não me engano. sim, a assistência foi dele. Então, eu acho que a ideia de botar o Cebolinha foi boa, mas o time inteiro jogou muito. Não pode. Não pode tomar 15 finalizações do Blense, irmão. Peraí. Aí E o Matheus Cunha. Os caras com 40%, 39% de posse de bola tiveram o dobro de finalização do Flamengo. Como é que pode? Não pode. Não pode. Então, assim, o Flamengo jogou tão mal contra o Nublense quanto jogou contra o Corinthians. Jogou muito mal. Os últimos jogos jogou muito mal. Isso quer dizer que o Nublense é melhor que o Corinthians? Olha, pode estar no melhor momento. Eu não consigo discutir isso. Dito isso, Não fechado com o Mengão no final de semana.